Uma semana positiva para o Bitcoin e para várias criptomoedas, depois de dados da inflação americana apontarem uma desaceleração da inflação no último mês. Isso trouxe ou contribuiu para o otimismo dos mercados, que começou ou se intensificou no dia 27 de julho, na última reunião do Fed, do Banco Central Americano. Vamos entender o que aconteceu e também quais são as perspectivas para o preço do Bitcoin aqui no nosso fechamento semanal do Bitcoin. Se você está chegando agora, já deixa o seu like, se inscreve no canal. A gente fala sobre investimentos, economia e tudo sobre criptomoedas para você investir melhor. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas e entra no meu grupo do Telegram. É o grupo que mais cresce no Brasil sobre Bitcoin e criptomoedas. O link está no primeiro, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo, totalmente gratuito, com várias análises ao longo do dia. Bom, vamos lá, já compartilhar a tela para mostrar a inflação americana, que teve sim essa desaceleração no último mês. Então, se a gente notar exatamente aqui, a inflação bateu 9,1 no mês de junho e agora no mês de julho caiu para 8,5. Então, houve sim uma pequena desaceleração, mas suficiente para animar os investidores e animar os mercados, porque a leitura é que talvez essa grande aceleração da inflação, que vem desde maio de 2020, talvez comece a apontar para uma queda. Fica aí a grande pergunta. O próprio presidente americano ou os próprios especialistas americanos, eles entendem que um mês só de leitura em queda não é suficiente para termos um grande otimismo, ou seja, são necessárias mais leituras ao longo dos próximos meses de que a inflação realmente está caindo. Ou seja, um mês não é suficiente. Mas o mercado já ficou animado, porque o mercado está carente de notícias positivas. Se a gente der uma olhada na inflação, inclusive no passado, veja como há períodos, ou houve períodos no passado, em que a inflação subiu, ela ameaçou cair e subiu novamente. Aqui eu estou olhando para 2008, tá? Se a gente analisar outros períodos aqui também, ó, 2015, ela sobe, desacelera um pouco e volta a subir. Então, o fato de somente um mês trazer uma notícia positiva ou uma leitura positiva não é algo necessariamente suficiente. Olha aqui em 86, como ela sobe, ela cai um pouco, depois sobe novamente, cai um pouco, depois sobe. Então, temos episódios, ou tivemos episódios no passado nos Estados Unidos com esse comportamento. Aqui também sobe, cai bastante, depois volta a subir. Tudo bem que aqui foram as crises do petróleo, mas o que eu quero dizer é que somente um mês não é ainda uma leitura suficiente para ficarmos totalmente empolgados, tá? Aqui a notícia de que a inflação dos Estados Unidos desacelerou, vai a 8,5% ao ano. E fica um outro questionamento, puxa, 8,5% ao ano não parece ser algo pouco, pelo contrário, o target, a meta do Banco Central americano é atingir 2% ao ano. Então, realmente, talvez seja necessário continuar o ciclo de alta do juro americano, porque derrubar de 8,5% para 2% é um trabalho bom, não é tarefa fácil não. É preciso bastante trabalho, bastante contração da política monetária, queda de consumo, desaceleração econômica para que isso seja atingido. Então tenho aqui algumas dúvidas sobre esse otimismo muito forte dos mercados, se isso realmente vai se sustentar. Mas, pelo menos até agora, a gente vê desde o dia 27 de julho, a gente vê sim esse otimismo e confirmado com a leitura do CPI dessa última quarta-feira, dia 10 de julho. Vamos ver o Bitcoin. O Bitcoin caminhando para o fechamento semanal, faltam 34 minutos para o fechamento dessa semana. O que eu noto aqui de interessante é que o Bitcoin vem fazendo novas máximas semanais, né? Então aqui fez um topo, este topo foi mais alto que o anterior, este topo aqui foi mais alto que o anterior e este topo agora mais alto que o anterior. Então, de certa forma, a gente vê sim o Bitcoin construindo ou nessa construção de topos mais altos. Mas acho que tem alguns aspectos importantes que ainda não se confirmaram ou que não apontaram exatamente a reversão das quedas e a retomada das altas, tá? Aqui só para mostrar aquela nossa média de 200 semanas, que é historicamente a média mais importante do Bitcoin, né, que marca ou marcou no passado todos os fundos do Bitcoin. Então foi assim lá em 2015, também em 2018, em 2020 e agora em 2022
o questionamento, se olha, será que chegamos realmente ao fundo? O Bitcoin conseguiu, caiu, né? Ficou várias semanas abaixo da média de 200 semanas, isso nunca aconteceu na história do Bitcoin, mas se recuperou e agora está fazendo fechamentos acima da média de 200 semanas, o que, ok, é algo positivo. No próximo gráfico a gente vê o comportamento na média de 100 dias. A de 50 dias foi ultrapassada, já está virando para cima, você vê agora ela começando a apontar para cima. A de 100 dias e a de 200 dias continuam apontando para baixo, tá? Mas a gente bateu aqui na média de 100 dias e está recusando. Daqui a pouco vamos ver um outro modelo sobre isso. E é interessante porque a média de 100 dias, vou deixá-la no primeiro momento só para você ver, a média de 100 dias, historicamente também, quando ela é perdida, veja que perdemos aqui em 2021, quando ela foi perdida, ela trouxe mais quedas. Quando ela foi perdida aqui em dezembro de 2021, ela trouxe mais quedas. Quando ela foi perdida aqui em 2022, em abril, também trouxe mais quedas. E agora fica a pergunta, será que estamos somente fazendo um teste como resistência, depois de ter sido perdida como suporte, para termos novas quedas? Fica aqui uma indagação importante, algo para a gente observar se ela vai ser ultrapassada ou não. De toda forma, já mostrei anteriormente que a média mais importante, que é chamada como a média do bear market, é a média de 200 dias. Sempre que o preço está abaixo da média de 200 dias, estamos em período de bear market, de grandes quedas. Historicamente, sempre que estamos abaixo da média de 200 dias, estamos em bear market. E ao contrário, quando estamos acima da média de 200 dias, estamos em grande movimento de valorização, grande explosão de preço. Então, enquanto estivermos abaixo da média de 200 dias, temos que acreditar na continuação das quedas, ou pelo menos na continuação ou não reversão do bear market. Veja que foi exatamente o que aconteceu aqui, olha, em março, as altas terminaram exatamente na média de 200 semanas e depois de perder ou de não conseguir ultrapassar a média de 200 semanas, tivemos essas grandes quedas. Aqui perdemos a média de 200 dias, desculpa, não 200 semanas, 200 dias, perdemos a média de 200 dias, queda, reteste como resistência na perda do suporte e mais quedas fortes. Será que agora só vamos subir para atingir essa média de 200 dias, que vai estar por volta de 30 mil dólares, e depois cair novamente? Fica uma grande pergunta, uma grande dúvida nesse sentido. Nesse gráfico a gente vê aquela formação de cunha ou de bandeira de baixa. Não conseguimos ainda ultrapassar essa região, tinha colocado aqui em vermelho, mandei lá no grupo do Telegram, por isso que é importante você entrar no grupo do Telegram para receber todas as informações super atualizadas. Eu tinha deixado justamente aqui essa informação, falei, olha, vamos observar, porque na quinta-feira, isso foi quinta, sexta, sábado, domingo, na quinta-feira nós deixamos um candle, aquela formação de vela, que é um martelo invertido, desculpa, é um martelo invertido ou a estrela cadente, que o preço vai lá em cima, rejeita e fecha aqui embaixo. Nos dias seguintes tentamos, ontem também tivemos um pouco dessa formação de estrela cadente e hoje também. Então estamos tendo uma grande resistência nessa região aqui que precisa ser observada. Será que assim como batemos aqui no topo dessa cunha, aqui no topo e caímos, será que agora vamos cair e buscar talvez aqui os 22 mil dólares? Fica uma pergunta, fica um questionamento. Mas eu não pensaria em compras nesse momento antes de rompermos e confirmarmos o rompimento desta cunha, tá? Então talvez um movimento que consiga romper essa cunha, retestá-la agora como suporte e apontar para alta, talvez seja um movimento interessante para observarmos. Mas enquanto estivermos dentro dessa cunha, agora não seria o melhor momento de compra. O melhor momento de compra seria justamente aqui, a parte de baixo dessa cunha. Vou até colocar em verde, que seria realmente a área de compra. A área de compra na base da cunha, não no topo. O topo da cunha é justamente a área de resistência, a área de vender e colocar lucro no bolso. Então isso é importante da gente observar, tá? Venho falando há muito tempo sobre a retração de 50% de Fibonacci das quedas lá de junho. Então, depois das grandes quedas que tivemos, o preço se recupera e tinha que passar pela retração de 50%. Tentou passar uma vez, rejeitou. Tentou passar uma segunda vez, rejeitou. Na terceira tentativa, agora conseguimos e tivemos essa confirmação, tá? Porque, olha só, a data, o dia em que houve o fechamento acima da retração de 50% foi aqui no dia 8 de agosto. Houve o rompimento.
Mas a confirmação só aconteceria com fechamentos acima da máxima deixada aqui no dia 8. Assim como aqui atrás, veja como aqui fechou acima, mas não houve um fechamento acima da máxima do dia do rompimento. Portanto, não houve um rompimento confirmado. Demoramos mais 3 dias e, enfim, mais 4 dias, mas enfim, no dia 12 de agosto, fizemos o fechamento acima. Então, sim, esse rompimento de 50% foi confirmado. Mas, quando a gente volta aqui, veja que apesar da confirmação desse rompimento, tudo está muito próximo, o preço está muito próximo dessa resistência da cunha. E realmente, batemos aqui alguns dias e ameaçamos cair. Então, mesmo com este rompimento confirmado e positivo, eu não fico totalmente confiante, não fico totalmente otimista. Eu gostaria de ver, como mencionei, o rompimento confirmado dessa cunha. Rompendo, eventualmente como reteste, ou rompendo e fazendo fechamentos diários acima, aí poderíamos acreditar de forma mais confiante nas altas. Mas nesse momento, eu acho um pouco complicado, tá? Veja que a estrutura global, ela continua sendo de topos e fundos descendentes, ou seja, a gente faz cada vez mais topos e fundos descendentes, e para acreditar na retomada da alta de um pivô, a gente precisa de fechamentos acima aqui, ó, dos 30 mil dólares, porque qualquer coisa abaixo dessa região, no semanal, é um topo mais baixo. Então tivemos, eventualmente, um topo aqui, mais baixo que esse topo anterior, mais baixo que esse topo anterior, mais baixo que esse topo anterior, mais baixo do que esse topo anterior. Então precisamos fazer um topo mais alto que o anterior. E isso se daria fazendo agora algo assim, ou faz uma correção, faz um fundo mais alto que o fundo anterior, já seria uma sinalização positiva, para aí sim fazer um topo mais alto que o anterior. Aí faria fundo mais alto, topo mais alto, configuração de pivô de alta. Por enquanto, a gente continua claramente nessa tendência de baixa, tá? Sem nenhuma reversão, sem nenhuma mudança. E aí é especialmente importante a gente traçar, pode considerar a partir daqui, a retração, fazendo fechamentos semanais acima de 61%, ou, um pouquinho mais conservador, a partir daqui, que foi a última alta mais relevante do Bitcoin. E aí, aqui eu analisaria para a retração de 50%. A retração de 50% nos 29 mil dólares seria mais importante, porque foi exatamente a retração de 50% que segurou o preço em março. Olha só como foi perfeita a retração de 50% aqui em março. Então a nova retração de 50% aqui por volta dos 30 mil dólares seria importante de ser rompida, ou de uma vez, ou por meio de um pivô de alta. Aí sim poderíamos acreditar de forma mais relevante na alta e nas reversões das quedas. Por enquanto, tudo continua sendo uma formação de continuação das quedas, topos e fundos descendentes, tá? Aqui nesse gráfico eu olho com vocês para os volumes e veja como os volumes, nós tivemos volumes relevantes nessas regiões aqui, volumes relevantes aqui e um pouco de volume relevante aqui, mas no geral, o volume mais baixo que o anterior. No geral, a gente vê um volume muito decrescente, durante toda essa movimentação. Então, para acreditarmos na explosão do preço, nós deveríamos ver o volume comprador. Opa, o que eu apertei aqui errado? Apertei alguma coisa errada. Nós deveríamos encontrar um volume comprador aparecendo aqui também, tá? E isso não está acontecendo, pelo menos até agora. A gente continua vendo, de forma geral, que os volumes mais relevantes, olha só, os volumes mais relevantes, eles surgem nas quedas. Olha, volumes mais relevantes sempre nas quedas, tá vendo? Aqui queda, volume relevante. Queda, volume relevante. Quando faz essa lateralização, o volume cai. Quando faz essa lateralização, o volume cai. Então, o volume é um indicador fundamental para a gente entender a movimentação e entender as maiores probabilidades. E nesse momento, o que o volume nos conta é, olha, o volume continua muito mais forte nas quedas do que nas altas. E isso precisa ser, de alguma forma, revertido. A gente precisa encontrar um volume de compra relevante, eventualmente um volume de compra relevante, para acreditar na retomada das altas, para acreditar na mudança desse cenário, porque pelo que está se traçando aqui, com o preço subindo e o volume caindo, a gente teria um maior indicativo de queda com o volume subindo, tá? Que é realmente padrão que vem nos acompanhando
durante todo esse movimento, se a gente analisar desde o final do ano, os maiores volumes que surgem são os volumes de queda. Olha aqui, maiores volumes que surgem são os volumes de queda. Maiores volumes que surgem, volumes de queda. Todos os maiores volumes são os volumes de queda. Volumes de queda. Sem relevância nos volumes de compra. Isso precisa mudar e a gente precisa, claro, acompanhar. Mostrei para vocês também as bandas de Bollinger no semanal, como essas larguras, esse indicador na verdade atuou como grande resistência aqui em março, a parte do meio atuou como grande resistência e poderíamos ter novamente uma repetição disso. Assim como atuou como resistência, o preço desabou. Agora a gente poderia ter uma alta até mais ou menos 30 mil dólares, encontrando novamente a metade aqui desse canal, ou a metade do indicador das bandas de Bollinger, que aqui atuou como suporte, aqui passou a atuar como resistência, aqui no passado atuou como suporte. Então a metade é importante, o topo atua como resistência, a parte de baixo atua como suporte, a metade atua como resistência quando o preço está abaixo, ou como suporte quando o preço está acima. Então é importante analisar e encontrar o que vai acontecer durante esse movimento. Um outro indicador que eu já trouxe para vocês várias vezes é o indicador das larguras das bandas de Bollinger. Veja como as larguras dessas bandas no diário, elas estão afunilando fortemente, tá vendo? E sempre que essas bandas afunilam, a gente tem um grande movimento. Existe um indicador que mede exatamente o afunilamento no gráfico diário, que é esse daqui. E sempre que está aqui por volta do 0,10, nós temos um grande movimento de volatilidade. E esse movimento não acontece desde essas grandes quedas que nós tivemos. Então, nessas quedas, o indicador estourou, mostrando volatilidade, e desde que a gente está nessa lateralização, o indicador veio caindo fortemente. Algum movimento grande vai acontecer. Eu falei isso na semana passada, o grande movimento, a grande volatilidade ainda não aconteceu. Alguma grande volatilidade vai acontecer. E antes de eu continuar aqui o vídeo, eu quero comentar e te convidar a fazer parte do meu treinamento Dominação Gráfica. É o treinamento mais completo do Brasil sobre estratégias de investimento em criptomoedas, com todas as estratégias que eu utilizo, com um grupo exclusivo dos alunos, em que eu mando as minhas ideias de investimentos, interação diária comigo, vários bônus, garantia de 7 dias. Se você não gostar, é só solicitar o reembolso integral e preço com desconto, R$400 de desconto. Entra para o treinamento que você vai gostar muito e vai aprender as melhores estratégias de investimento nesse mercado. O link está aqui embaixo, é o segundo link. Entra que eu vou te esperar lá e quero que você invista cada vez melhor. Bom, vamos continuar? Esse indicador mostra que alguma grande movimentação vai acontecer em breve. Não sabemos quando, mas alguma grande movimentação vai sim acontecer em breve. E por fim, quero destacar o MACD. O MACD no semanal, depois de muito tempo, desde março, começa a mostrar aqui alguma construção positiva. O MACD no semanal ficando verde pela primeira vez desde abril, na verdade, né? Desde abril. Mas nós também vimos essa construção em março positiva aqui. E mesmo assim tivemos mais quedas. Especialmente porque quando a gente olha no mensal, a situação está muito feia no mensal, com o MACD totalmente vermelho, sem nenhuma sinalização de reversão. E quando eu vejo no 2 semanas, a gente vê alguma melhora da situação, mas ainda vermelho. Então, no 2 semanas, em março, a gente também viu alguma melhora, mas o 2 semanas não virou verde, continua vermelho. Apenas o de uma semana virou verde, mas no passado já vimos esse indicador falhar. Então, tenho algumas dúvidas de como isso vai se comportar no momento, não é meu indicador predileto. Aqui estamos vendo, vimos falhar aqui em março, vimos falhar aqui também no começo de 2020, vimos falhar em outros momentos na história do Bitcoin. Então, o gráfico de uma semana, nesse momento de grandes quedas, não é o mais confiável, tá? Eu olharia mais para o gráfico de 2 semanas. Veja que aqui em 2018 também tivemos algumas falhas, tá vendo? Aqui houve verde para depois haver novas quedas desse indicador. Na verdade, houve várias semanas aqui verdes no gráfico de uma semana, até que houve esse despejo final, a capitulação final. Então não é o meu gráfico mais importante nesse momento. Vou dar uma olhada no Ethereum. O Ethereum no semanal, uma grande recuperação, uma recuperação muito, muito forte.
deixando para trás essa região de suporte que poderia ter virado resistência. Quando a gente analisa as retrações semanais, o Ethereum está enfrentando e rompendo, tentando confirmar, tentando na verdade romper a retração de 50%. A mais importante nesse momento é a retração de 61% nos $2.000. Então eu estou de bastante olho no Ethereum, nos $2.000, porque fazendo rompimentos acima dos $2.000 e confirmando, teríamos, portanto, uma reversão das quedas do Ethereum e novas possibilidades de grandes altas. Cardano também consegue ter uma semana um pouco mais positiva, mas ainda está dentro desse bloco aqui de lateralização. Cardano não chegou nem nos 38% de retração de Fibonacci. Bitcoin já chegou nos 38%, o Ethereum já está chegando nos 61%, Cardano aqui mal conseguiu chegar nos 38%. É algo que eu estou de olho para acompanhar. E aí, como que está a sua visão para essa semana no preço do Bitcoin e das criptomoedas? Você está otimista, pessimista? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Entre no meu grupo do Telegram, o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai receber gratuitamente análises diárias, várias informações ao longo do dia. E também entre no meu treinamento Dominação Gráfica. É o segundo link aqui embaixo, R$400 de desconto, 7 dias de garantia, se você se arrepender, ganha o reembolso integral para você conhecer, aprender e implementar as melhores estratégias de investimento em criptomoedas. Muito obrigado, um abraço e a gente se vê na próxima. Tchau!